Olá pessoal, aqui é o professor Matheus Fraga, uma aula de português para vocês. Nós já vimos aí uma revisão de morfologia, certo? E agora vamos passar, para o nosso assunto propriamente dito. Esse assunto do oitavo ano, adjunto adverbial. Mas eu não vou falar só sobre adjunto adverbial. Vou falar sobre adjunta nominal, adjunta adverbial e complemento nominal. Sei que vai ser uma aula um pouquinho complicada para vocês diferenciar alguns pontos, mas vamos lá tentar, tá pessoal? Qualquer dúvida vai ser tirada na aula ao vivo, tá? Que eu vou fazer para tirar todas as dúvidas, resolução de questões, tá pessoal? Primeiramente, eu queria fazer aqui uma diferença aqui, uma diferenciação, entre morfologia e sintaxe, tá pessoal? Morfologia nós vimos que é o estudo das 10 classes gramaticais, certo? Já a sintaxe é o estudo das regras que regem a construção das frases naturais, das línguas naturais, certo? Se eu falo assim, eu sou professor, a ordem, geralmente, a ordem da frase no português, deixa eu colocar aqui para vocês verem, colocar aqui, eu sou professor, ponto. Espacinho aqui. Opa, desculpa. Eu sou o professor. Deixa eu só... A ordem dessa frase aqui é sujeito, o verbo, sou, e o seu complemento. Geralmente a ordem lógica é essa. Eu sou o professor. Sujeito, verbo, complemento. Nunca, assim, não vou dizer nunca, mas assim, não usamos, por exemplo, sou eu professor ou professor sou eu. Não é usado, não é normalmente usado, certo? Geralmente a ordem na língua portuguesa vai ser sujeito, verbo e complemento. Mas tem outros termos aí que podem ser ligados ao sujeito, podem ser ligados ao complemento. Temos aqui essa figura aqui, ó. Interessante, né? Desse rapaz aqui. E aí está a diferença aí, dos termos morfológicos e sintáticos. Morfológicos, são as 10 classes gramaticais. São as 10 classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. E aí estão os elementos, que compõem a sintaxe: sujeito, verbo transitivo direto, as transitividades, verbo de ligação, transitivo direto e indireto, os objetos, objeto direto e indireto, predicativo, adjunto adverbial, adjunto nominal, complemento nominal, agente da passiva e aposto que já vimos, naquela aula de vocativo e aposto. Estão lembrados? Pronto. E aí, esses termos aqui são os sintáticos. E hoje vamos trabalhar 3 deles, adjunto adverbial, adjunto nominal, complemento nominal. Tá, pessoal? Vamos lá para a nossa aula. Deixa eu abrir aqui o slide. E aí estão os termos da oração, os termos sintáticos, alguns dos adjunta nominal, adjunta adverbial, complemento nominal. Começando com o adjunto adverbial. Para mim, eu acredito que seja o mais fácil, o mais fácil para vocês identificarem. Eu falei na aula de revisão sobre os advérbios, que seriam importantes até para a nossa aula de hoje, para identificarmos alguns adjuntos adverbiais, certo? A palavra adjunto, quer dizer unido, próximo, auxiliar. E aí, o que seria aí esse adjunto, esse auxílio aí, ele vai indicar uma circunstância na frase. Modifica o verbo, o adjetivo ou um advérbio. Pode ser advérbio, locução adverbial ou oração subordinada adverbial.
Vamos ver algum exemplo, né? Alguns exemplos aí. Temos aí a frase: amanhã, vírgula, voltarei de bicicleta àquela praça. Poderia ser: voltarei de bicicleta àquela praça amanhã. Não ia mudar nenhum sentido, não ia mudar em nada o sentido da frase, tá, pessoal? Voltarei, né? O sujeito aí, eu, né? Sujeito oculto, eu. Voltarei de bicicleta àquela praça, né? Esse a craseado aí, porque é o artigo, mas preposição aquela praça, tá? E aí, pessoal, temos as outras frases aí. Eles andam muito preocupados nos últimos dias. João corre muito rapidamente. E aí, pessoal, para vocês verem ó, os verbos, indicando a oração, né? A oração aí tem os verbos. Verbo voltarei. Quem volta, volta aí nesse caso de alguma coisa. Se pede a preposição, é um verbo intransitivo. Desculpa. Se não pede nenhum complemento, é o verbo intransitivo, né? Amanhã voltarei, ponto. Se fosse só isso aí, já teria o sentido aí, tá, pessoal? E aí, a segunda frase, eles andam muito preocupados nos últimos dias, se está ligando aí um termo, uma característica, né? Que é preocupados. Ao sujeito, fazendo essa ligação, o verbo vai ser verbo de ligação. Preocupados, a característica, eles... O sujeito está ligando a característica ao sujeito. Eles andam de que forma, né? Aí, verbo de ligação, tá, pessoal? Geralmente, verbo ser, estar, parecer, continuar, né? Nós vemos mais claramente que são verbos de ligação. Mas o verbo andar, nesse caso aí, é um verbo de ligação. João corre muito rapidamente. Outro verbo aí, né? Intransitivo, não pede nenhum complemento. O que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que... por si só, se botar um ponto após ele, já faz o sentido da frase, né? O verbo morrer, o verbo andar, o verbo comer, o verbo voar, são verbos intransitivos. Geralmente, o verbo intransitivo, né? O adjunto adverbial, ele vai aparecer numa frase que tem um verbo intransitivo ou um verbo de ligação. Nunca o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, terá um adjunto adverbial, né? Esse complemento geralmente é visto em frases que tem um verbo intransitivo, verbo de ligação. Nesse caso aí, né, sujeito oculto, na primeira frase, o eu, sujeito ele, sujeito João, certo? Sujeito simples. Ok, predicativo do sujeito aí, preocupados, olha aí, ó. Aí sim aparece, pessoal, esse termo em azul, tá? Todos esses termos de azul são adjuntos adverbiais. Todos eles, tá? Amanhã, tempo, né? Um adjunto adverbial de tempo. De bicicleta, um adjunto adverbial de meio. É o meio que ele vai voltar, né? De bicicleta. E aquela praça, o lugar. Muito, né? Assim como bastante, é um advérbio de intensidade. Funcionam sintaticamente como adjuntos adverbiais de intensidade. Nos últimos dias, adjunto adverbial de tempo. Aí, intensidade, de novo, né? Muito. E rapidamente, de modo. Mas, professor, rapidamente não é um advérbio de modo? Sim. Advérbio, morfologicamente falando, né? Aqui a gente está falando dos termos sintáticos, tá, pessoal? Vamos esquecer morfologia agora e partir para a sintática, tá? Para não confundir. Pelo menos de antemão, não confundir agora, né? Depois a gente vai partir para juntar os dois aí, tá? Na análise morfossintática. E aí, ó, os adjuntos adverbiais ligados aos verbos, né? Os adjuntos adverbiais, eles vão vão auxiliar, né? Vão acompanhar os verbos, tá, pessoal? E aí, amanhã de bicicleta, aquela praça, ligados ao verbo voltar, né? Voltarei. Muito nos últimos dias, né? Esse muito aí, na verdade, está ligado ao adjetivo aí, preocupado, né? Também pode modificar um adjetivo, um advérbio, uma locução adverbial. Nos últimos dias ligados a andam, certo? Rapidamente ligado a corre, ok. Ok. Adjunta de nominal. Sim, passando aqui, tá, pessoal? Vocês, nos adjuntos adverbiais, vocês vão lembrar principalmente das circunstâncias do advérbio, para identificar se esse adjunto adverbial vai ser de tal circunstância. Lembra? Advérbio de tempo, de meio, de lugar, certo?
de negação, afirmação, intensidade, companhia, e assim se vai, tá, pessoal? Aí vocês vão lembrar das circunstâncias dos advérbios para nós classificarmos esses adjuntos adverbiais. Passando agora para o adjunto adnominal, né? Como o próprio nome já diz, adjunto, né? O que acompanha, e adnominal, esse vem de nome, tá, pessoal? Complemento do nome. Depois a gente vai ver que também tem um complemento nominal, vai confundir um pouquinho, eu vou ter que identificar aí, fazer a divisão deles dois. A adjunta adnominal determina, especifica ou explica um substantivo. O adjunto adverbial, né, com adjetivos, advérbios, locução adverbial, e a adjunta adnominal determina, especifica ou explica um substantivo. Perguntando, né, o que é um substantivo? A gente viu na aula de revisão sobre morfologia. Pode ser adjetivo, locução adjetiva, pronome numeral ou oração subordinada adjetiva. Ok, vamos ver alguns exemplos aí. O poeta inovador enviou 2 grandes livros a seu amigo. O poeta inovador, né? Sujeito simples. Se eu pergunto qual é o sujeito da frase, você diz poeta, está errado. É o poeta inovador. Poeta poderia ser o núcleo do sujeito, mas o sujeito aí é o poeta inovador. O verbo enviou. Sim, o núcleo aí, certo? Sim. Os adjuntos adnominais aí, acompanhando o substantivo aí, o núcleo do sujeito. O artigo, certo? E inovador, adjetivo. 2 adjuntos adnominais modificam o núcleo do sujeito poeta. Vamos identificar aí os substantivos. Temos poeta, temos livros e temos amigo. Sim, o verbo transitivo direto e indireto. Por que direto e indireto? Quem envia, envia algo. Enviou 2 grandes livros. E esse a seu amigo. Quem envia, envia algo a alguém. Verbo transitivo direto. Tá aí, né? O objeto direto, 2 grandes livros. E indireto. O objeto indireto seria a seu amigo. Aí, identificando o objeto direto e o objeto indireto. Pessoal, vê só. Quem quiser, pessoal, anota a frase. Isso aí é uma análise sintática aí, tá, pessoal? É um exemplo de análise sintática. Quem quiser, anota a frase. Escreve isso aí, tá? Dá pausa no vídeo, escreve. E aí vocês vão ter uma memorização aí muito melhor, tá? E aí, ó, núcleo, os núcleos, né? Os substantivos aí, livros e amigos. E aí, os adjuntos adnominais ligados a esses núcleos aí substantivos. 2 grandes aí, né? 2 é um numeral, grandes aí adjetivo, a seu amigo, esse seu é um pronome possessivo. E todos eles aí modificam os seus respectivos substantivos. Complemento nominal. E aí? Completa o sentido de um nome. Eita, mas nome não é substantivo? Esse nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Assim como o objeto completa o sentido de um verbo. Sempre tem preposições. Importantíssimo aí para distinguir, para diferenciar complemento nominal e adjunto adverbial, adjunto nominal, desculpa. O complemento nominal sempre tem preposição e pode normalmente ser substituído por um verbo. Ele tem orgulho do filho. Qual é a preposição aí? Do, né? O de mais o aí. Ela estava consciente de seus atos. Esse dia aí, preposição. Ela agiu favoravelmente aos amigos. Olha, vamos ver. Ele, sujeito, ela, né? Marcando aí os sujeitos, marcando os verbos. Transitivo direto, verbo de ligação e verbo intransitivo. E temos aí os seus respectivos complementos. Sempre, lembra que eu falei? A ordem sintática da frase é sujeito, verbo, complemento. Aí o complemento aí da primeira frase é um objeto direto, já que o verbo é transitivo direto. Da segunda frase, um predicativo do sujeito, já que o verbo é de ligação, né? E na última frase é um adjunto adverbial, visto que o verbo é intransitivo.
Correto? E aí, ó, os núcleos dos complementos: orgulho, consciente, favoravelmente, né? Substantivo, orgulho, adjetivo, núcleo do predicativo e favoravelmente, advérbio. E aí vem o complemento nominal de cada um aí. Complemento nominal ligado ao substantivo orgulho, né, do filho, consciente de seus atos é o complemento nominal, e aos amigos ligados a favoravelmente. Ok? E aí, ó, adjunta nominal versus complemento nominal. Qual é a diferença? O adjunta nominal determina, modifica, especifica. E o complemento nominal só completa o sentido. A lembrança de meu pai alegrou-me. A lembrança de meu pai alegrou-me. Um é complemento nominal e o outro é adjunto nominal. Por quê? A lembrança de meu pai alegrou-me. Lembrei-me de meu pai, o que me alegrou. E o outro, o meu pai lembrou-se de algo, o que me alegrou. Aí você vai ter que fazer a inferência aí, né, de sentido de cada uma. Um é objeto indireto, sujeito aí. Ok. Deixa eu tirar aqui, tá, pessoal? Eu separei aqui, ó, textinho aqui, tirado da internet mesmo, explicando um pouquinho sobre a diferença entre complemento nominal e adjunta nominal. Provavelmente você já se questionou, ele fala, sobre a diferença entre complemento nominal e adjunta nominal. Acho que deixou um pouquinho, né, complicado aí nessa diferença, né? Por isso que eu falei no começo, a adjunta adverbial é um pouquinho mais fácil de você identificar, né? Vamos ver o artigo aí, né? O complemento nominal é considerado indispensável, dizendo aí, ao entendimento da frase, pois integra o seu sentido, estabelecendo origem, proveniência, posse. Tem essa palavra aqui, ó, posse, complemento nominal. Parentesco, objeto da ação ou sentimento. Não é uma qualidade, um atributo, e por isso não pode ser trocado por adjetivo. Já o adjunto nominal pode. Vivia com medo de estranhos. Está aqui a presença da preposição, certeza, né? O complemento nominal sempre tem preposição. Não há como transformar em adjetivo. Já aqui essa outra frase aqui, ó, ela vivia numa situação de tristeza. Ela vivia numa situação triste. Pode, né? Fazer a substituição. Tinha esperança de promoção futura. Não há como transformar em adjetivo, já que a presença da preposição é certeza, né, no complemento nominal. Já a segunda, sempre tinha saídas de gênio. Sempre tinha saídas geniais. Ok? Na última frase aqui, a lembrança do meu pai, já que aqui nessa segunda frase é adjunta nominal, eu poderia substituir a lembrança de meu pai por um adjetivo. Qual é o adjetivo que eu poderia substituir? A lembrança de meu pai alegrou-me. A lembrança, né? O meu pai lembrou-se de algo. Aí, a lembrança, eu posso substituir. A lembrança paterna alegrou-me. A lembrança paterna, eu posso substituir por adjetivo. Já aqui não, por causa do sentido, tá? E aí temos alguns exemplos, né? Henrique tem a amizade de Lia, adjunta nominal. Henrique tem amizade por Lia, complemento nominal. Ok. Pessoal, vê só. Vou passar aí para vocês algumas atividades. Vocês vão fazer e vão, de preferência, me enviar. Tá? O modelo dessas aulas vai ser o seguinte. A dinâmica dessas aulas vai ser o seguinte. Eu vou fazer o vídeo e enviar. Posteriormente, vou enviar... Posteriormente, não. Na hora de enviar o vídeo, eu vou enviar junto uma atividade. E aí, vocês vão ter o tempinho até a nossa live de correção. A nossa live que vai ser ao vivo, né? Cara a cara, né? Eu vendo vocês. E aí, vocês vão me enviar, antes disso, a resposta, tá? E aí, eu vou saber quem foi que fez e quem não fez. Na hora da live, eu vou perguntar
algumas respostas aí, né, esporadicamente para algumas pessoas, como uma espécie de correção e ver quem fez e quem não fez. Mas antes disso, vocês me enviam, tá? Eu vou dizer se alguém errou alguma coisa, quem não errou, né? Tá bom, pessoal? E aí essa segunda aula aí tá completa. Eu vou enviar a revisão e vou enviar essa aula. E nós vamos marcar aí a nossa live. Pessoal, tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá?